Olá, bem-vindos a mais um painel do Varejo Summit. Meu nome é Mariana Ladvocá, sou diretora comercial da CRM Bônus. Hoje estaremos aqui falando sobre a jornada empreendedora. Aqui na mesa estou acompanhada da Gabriela Silvaroli, diretora de marketing da Corelo. Olá, pessoal, tudo bem? Sou a Gabriela Cimaroli, diretora de marketing comercial da Corelo, empresa há 60 anos no mercado e também quarta geração à frente da marca. Obrigada pelo convite. Obrigada. Também estamos com a Leilane Sabatini, fundadora e CEO do Cansei e Vendi. Isso, obrigada pelo convite, estou bem animada com o papo de hoje. E também a Luciana Navarro, cofundadora da Care Beauty. Olá, muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui com mulheres inspiradoras. Bom, bem-vindas. É um prazer estar na mesa aqui com vocês, e de verdade, conheço o trabalho de todas, então eu estou aqui como fã também da marca de vocês. E eu queria puxar um assunto com vocês, né, para a gente falar um pouco sobre o empreendedorismo no Brasil, né? Como é que vocês começaram o negócio de vocês, né? Você tem uma trajetória muito grande na Corelo de gerações. Você veio também, Leilane, de uma frente que não tão conhecida há 11 anos atrás, e a Lu também se arriscou num mundo que a gente disse que era, o que você até falou, né, o all-in. Então a gente vai falar um pouco sobre isso e falar também um pouco sobre a liderança feminina, né, essa parte executiva de mercado que acontece hoje. Então, para começar, vou começar com a Leilane. 11 anos de Cansei e Vendi. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi a sua trajetória, desde quando você foi contar para a família, para o namorado, vou começar um negócio que não é tão comum aqui, como é que será que as brasileiras vão se acostumar, né, com isso? Na verdade, foi de uma forma bem despretensiosa. Eu era trader de energia elétrica, então eu fui trader dos 20 aos 29 anos, e eu fiz uma transição de carreira com a Cansei e Vendi, né. Eu comecei a Cansei e Vendi ainda sendo trader, então eu falo que a Cansei e Vendi era meu side job, eu, né, era muito mais uma brincadeira ali entre eu e minhas amigas do que de fato um business. E há 6 anos atrás que eu fiz essa transição de carreira, eu larguei minha carreira como trader para ser executiva do meu próprio negócio, que era a Cansei e Vendi, e transformei a Cansei e Vendi numa empresa de verdade, né. Antes era ainda muito amadora, agora ela é uma empresa com governança, né, e eu sou a principal executiva, a principal sócia e principal executiva do meu negócio. Quando eu comecei há 11 anos atrás, foi de fato olhando o meu closet, como trader. Todo mundo aqui acho que sabe que o trader ele é muito bem remunerado, eu era muito jovem, e então eu tinha 26 anos, 26 para 27 anos, e eu já, né, ganhava muito bem na minha posição de trader, e eu alocava todos os meus recursos naquilo que eu gostava, que era moda. Eu não tinha filhos, então assim, eu era uma jovem com um belo de um bônus no final do ano, que alocava meu dinheiro em viagem e moda, que é o que eu sempre gostei. Então eu tinha várias peças de grandes designers e eu falei: "Bom, não tem porquê", um dia eu olhei para o meu armário e falei: "Não tem porquê isso ficar parado", sendo que eu usei uma vez esse vestido Missoni, eu usei uma vez, 2, né, essa sandália René Calvilla, enfim, eu comecei a olhar para o meu closet de uma forma com mais atenção e percebi que, do ponto de vista financeiro, na época era totalmente financeiro, né, porque uma coisa é agora falar de moda circular e sustentabilidade, mas há 11 anos atrás, que nós fomos um dos primeiros e principais players, né, a trazer esse conceito para o mercado de luxo no Brasil, ninguém falava, nem existia o termo de moda circular. Desconfiança também que acontecia das pessoas, né, de Sim, não, comprar. ninguém entendia, não era culturalmente desenvolvido esse mercado no Brasil e estava começando a ser desenvolvido no mundo, né. Então eu falei: "Ah, do ponto de vista financeiro", na época o meu olhar era muito mais financeiro, até por eu ser trader, eu falo que eu troquei, né, agora eu sou trader de bolsa, porque eu continuo fazendo trading, só que agora de bolsa e Um acessórios de supermercado, moda. né, diga-se de passagem. Diga-se de passagem. Então eu olhei para o meu closet, vi que não fazia sentido do ponto de vista financeiro, falei com algumas amigas, abri o Instagram, que é o nosso Instagram até hoje, Cansei_Vendi, e comecei a anunciar de uma forma bem despretensiosa os meus produtos e de algumas amigas, familiares ali na página. E foi assim que surgiu o negócio. Agora, há 6 anos atrás, quando eu falei da transição de carreira, aí foi um choque. Aí, de fato, foi: "É maluca, vai sair para vender bolsa, tá louca", né. Então, esse foi a minha recepção
quando eu decidi fazer essa transição de carreira. Hoje é visionária, nossa, incrível, mas assim, porque a trajetória foi de sucesso, né? Senão, com Agora, certeza. quanto tempo para chegar nessa estabilidade e as pessoas entenderem de Ah, não, fato o não que tem estabilidade a até hoje. estabilidade no mercado não existe, Não né? tem. Mas para as pessoas entenderem que vale a pena ela colocar a bolsa dela lá, eu até brinco, né, para os Uhum. maridos e o meu marido e amigos, eu falo assim, cara, você não tá dando um presente, você tá dando um investimento, Sim, né? sim. Então o mindset mudou Mudou, até um mas isso é pouco, bem né? recente. Isso mudou de 2, 3 anos para cá. Antes ainda as pessoas não entendiam que poderiam monetizar com um ativo Sim. bolsa, né. Assim, como qualquer outro ativo, e aí vem um pouco da minha trajetória de mercado financeiro, eu sempre falo que você também pode perder com o ativo. Então eu não compro bolsas e acessórios de moda com o objetivo de vender. Uhum. Eu compro para usar e se eu ganhar dinheiro na venda, ótimo. Mas Perfeito. assim, nesse não é na minha decisão de compra, esse não é o principal ponto de Uhum. compra, né. Eu compro porque eu vou usar e, assim, se eu ganhar dinheiro com a valorização desse ativo por N circunstâncias, dentre elas dólar, oscilação cambial e tudo mais, excelente, mas eu também posso perder dinheiro, mas ok, porque é um ativo que eu usei, né. Então, enfim. Mas esse conceito de ganhar dinheiro tradando bolsa, isso é muito recente e ele é para modelos bem específicos, porque Uhum. no geral ela desvaloriza, é um ativo que desvaloriza. Então, assim, quando valorizou Hermès, né, porque tem aí toda uma questão de você não acessar esses produtos na loja, então os produtos da Hermès, algumas bolsas valorizaram, né, a Chanel valorizou porque ela teve um incremento de preço nos últimos anos muito significativo, mas assim, é bem pontual isso, né. Agora para a Gabriela, você comentou agora que está na terceira geração, né? Quarta. Quarta geração da família, e há 8 anos que você está, Isso, um pouquinho mais de 8 anos na Corelo. Queria que você exato. contasse um pouco sobre a sua trajetória lá dentro. Até comentei com você, né, que eu percebi até um refresh da marca, Uhum. assim, a olhos vistos mesmo, né? Antes você passava na Corelo, você via mulheres mais maduras e agora você consegue ver mulheres mais jovens, você vê uns artigos mais puxados para essa linha jovem. Então você como diretora de marketing, com certeza teve um grande impacto nessa frente. Então conta um pouco para a gente o que que você fez de diferencial, o que que você procurou, para dar esse up na marca que já está na quarta geração com você? Sim, perfeito. Primeiro, dizer que o que eu mais gosto de ouvir é justamente isso, que é significa que o meu trabalho e o nosso trabalho em equipe está sendo reconhecido, porque é justamente isso. A gente acredita muito que as marcas, que principalmente têm muito tempo de mercado, elas precisam sempre se reinventar e olhar para o futuro. Então, é justamente isso é um grande lema que a gente leva, e num ponto de vista 360 da marca. Então, o marketing ele não faz nada sozinho, ele acompanha o produto, que acompanha a estrutura, que acompanha evoluções tecnológicas, evoluções, da parte de e-commerce. Então é todo um olhar para o futuro integrado mesmo que a gente trouxe para a empresa. Então desde essa parte do rejuvenescimento, ele vem muito do produto, da gente ter uma reestruturação nessa área, da gente estar sempre buscando as principais tendências para inovar. E isso aliado à estratégia de marketing também. E contando um pouquinho da minha história, então eu trabalhei em outras áreas de marketing antes, mas eu sempre tive o sonho de trabalhar na Corelo. Então eu sempre acompanhei desde pequena, assim, o varejo, o chão de loja, entender melhor sobre a venda. Eu sempre fui fascinada por isso. Então eu acompanhei a trajetória da Corelo e entrei efetivamente há cerca de 8, 9 anos, quando eu comecei na parte de marketing. E de lá fui assumindo marketing. Hoje eu assumi a parte comercial também, RH da empresa, e tô na parte criativa de estilo ao lado da minha mãe, que ainda é super ativa na parte de estilo da marca. Ai, que legal. É uma marca que esse ano a gente está comemorando 60 anos, né? Uau, Então é tanto uma responsabilidade carregar esse legado, mas também um grande uma desafio, alegria né? Porque enorme. Não, isso que eu falei, É um assim, uma super feito. verdade, né, cada porque ela fica bem na entrada ali do pátio Higienópolis, né, e era sim, uma marca que antes eu passava direto e hoje eu paro e olho e vejo que tem várias coisas de tendência de moda que exato. antes não apareciam com tanta força, Não, né. exatamente isso. Assim, um dos principais lemas que, quando eu entrei na empresa, eu falava era, e minha mãe também, que a gente ouvia assim: ah, minha mãe ama Corelo, minha mãe usa muito Corelo. Eu falei, incrível, eu adoro ouvir isso, mas o que eu quero ouvir é: eu uso, a minha filha usa. E hoje eu sinto que eu consigo, um dos principais
pontos, o DNA da empresa é a gente transcender gerações. Então, é uma moda que ela é feita além do tempo. E eu acho que isso é o ponto de você conversar com uma pessoa e ouvir. Eu uso, minha mãe usa e minha filha usa. E você sai, tipo, Legal batendo que palma, né? Maravilhoso. Amém. vocês estão com 2 gerações de mulheres ali dentro tocando um projeto, então vocês conseguem ter Exatamente. as 2 visões, né, porque também não adianta tornar uma marca que estava saudável durante anos e falar assim: "Agora ela vai ser jovem", porque isso não vai funcionar, né. Exatamente, porque é tudo uma evolução gradual, né? Perfeito. Lu, vamos lá, sobre a Quer Vamos agora. lá. Conta um pouquinho, né? A empresa tem 6 anos, né? Você é cofundadora dela. Com certeza o planejamento dela começou muito antes, né? Aqueles insights que vinham. Como é que aconteceu assim? Agora eu vou lançar um produto que, diferente de algumas outras marcas que a gente vê no mercado, né? Que tem linhas sustentáveis dentro dela, porque é uma linha cara, né? De produção, uma linha cara Sim. de custo para o São cliente, né? escolhas Ele mais precisa saber o que ele difíceis. está. Ele precisa querer comprar aquilo antes de tudo, né? Ele precisa de fato investir dinheiro. E aí você apostar de fato numa empresa inteira focada nessa linha que tenha essa pegada sustentável, como é que foi assim? Agora eu vou. Na verdade, a Quer nasceu há muito tempo sem a gente nem imaginar. Eu tenho uma sócia, né? E eu venho do mercado de live marketing e eu comecei essa outra empresa de live marketing com um grande intuito, isso há 20 anos atrás, com um grande intuito de levar para o mercado corporativo a consciência do baixo impacto. Então, eu sempre quis implementar nessas grandes convenções que aconteciam, e a gente fazia eventos no Brasil e pelo mundo inteiro, para grandes multinacionais, e o meu desejo sempre era de levar esse olhar da gente investir no impacto que era causado em cada região. E, obviamente, que era sempre a primeira linha da planilha a ser cortada, o show da Ivete sempre ganhava. E também há 20 anos atrás, as coisas era muito mais caro você colocar isso em prática. Então, existia um olhar de não muita relevância, na verdade, para o que hoje a gente chama de ESG, que naquela época era sustentabilidade, né? Enfim, mas a empresa estava prosperando, crescendo muito. Eu tive Valentina, minha filha, e aí esse desejo veio muito mais forte de novo. E aí então eu decidi criar produtos, tentar facilitar a venda de ações de sustentabilidade. E eu falhei novamente. Ninguém estava interessado. Aconteciam grandes ações pelo mundo inteiro e o impacto realmente era pouco olhado, né, por essas empresas. E à medida que a empresa crescia e prosperava, a gente estava comprando outras empresas no Brasil, abrindo unidade em Miami, Rio de Janeiro, a minha motivação e a minha realização ia diminuindo, porque eu me sentia como o que eu estou fazendo de diferente, né? O que eu estou entregando para o mundo? E era um grande vazio que ia crescendo. Mas mudar de carreira, tomar uma decisão, quando está tudo indo muito bem, é muito complicado, porque você já tem um caminho galgado, algumas conquistas, uma zona de conforto. E aí, então, depois de 3 anos e meio que eu engravidei de Valentina, eu tive minha segunda gestação, que foi uma gestação molar, que me levou para uma quimioterapia. E aí, no processo de quimioterapia, os médicos me pediam que eu não usasse a cosmética convencional e não me explicavam o porquê. E nesse momento, você também nem pergunta nada, você só segue orientações e passa pelo tratamento. E nesse momento, foi a primeira vez em que eu entrei em contato com um ritual de autocuidado de um lugar diferente. Porque eu tinha um esquema de quimioterapia bem pesado, era dia sim, dia não, por 3 meses, pouco dia de descanso, enfim. E eu fazia questão de todo dia antes da quimio passar o meu lápis de olho, o meu blush, e eu me olhava no espelho e isso me fazia me sentir bem. Eu me olhava e eu não me via abatida, eu não me via doente, eu não me via. Então, eu consegui acessar o autocuidado como uma ferramenta de força. A partir daí, só que eu também fui buscar opções seguras para que eu usasse durante o tratamento, e que no Brasil não existiam. Isso a gente está falando de 8 anos atrás. E no mercado europeu, era muito comum. Eu tinha acesso, então eu usava. E aí, enfim, depois que eu passei pelo processo de químio, eu não tinha ideia, enfim, você muda muito durante esse processo, as suas réguas são completamente reorganizadas de valores. E o que a gente descobre também é que o que a gente tem de mais valioso na nossa vida é o nosso tempo. É onde a gente investe a nossa energia e o nosso tempo. E aí, terminando a químio, eu falei, bom, eu não quero mais fazer o que eu faço, eu simplesmente não sei o que eu vou fazer, mas eu não vou mais ficar ocupando meu tempo com isso.
E aí, então, num almoço de final de ano com a minha sócia, ela é casada com um amigo de infância, meu e do meu marido, a gente cresceu todo mundo junto. Eu estava contando para ela desse meu momento, né, que eu não sabia o que eu faria, mas enfim, e ela vem, né, de uma multinacional de cosmética convencional. E quando eu contei para ela que durante o processo eu não podia usar, ela também participava de M&As e ela tinha acesso a vários relatórios de tendência. E nesses relatórios era muito apontado a beleza limpa, né, o mercado de clean beauty nos Estados Unidos e na Europa como algo que estava realmente muito crescente, e no Brasil, América Latina, era algo completamente incipiente. A hora que ela falou isso, para quem tem essa veia de empreender, e eu estava assim, exausta, ainda estava terminando a químio, eu estava cansada. Ela falou, e aí para mim foi como se assim todas as peças da minha jornada fez sentido até ali. Falei, não, calma, a gente precisa trazer para o mundo uma empresa que fale de beleza de verdade. Porque se a gente está falando de beleza e as pessoas não sabem que, em detrimento de se sentir mais bela, ela está abrindo mão da saúde dela, para isso, a gente não está falando de beleza de verdade. Então, a gente precisa criar essa empresa que vai, primeiro de tudo, trazer informação de alta qualidade e entregar produtos de alta performance, para que essas mulheres ou essas pessoas que usam cosméticos se sintam confortáveis e seguras de fazer essa transição para uma cosmética limpa. E aí a gente começou uma jornada de muito estudo, de viagem para entender o mercado realmente que já era muito sólido lá Isso muito fora. antes desses 6 anos que vocês têm. Isso foi, ficou em 2 anos em planejamento e desenvolvimento de produtos, sempre com um olhar muito científico, porque a gente começou a empresa totalmente com capital próprio, era o dinheiro da nossa vida, então a gente falou: "Bom, o plano B é o plano A". E para nós, o plano B ser o plano A significava assim: a gente precisa ter produtos que falem por si só, porque a gente não ia ter grandes investimentos em marketing, né, como muitas empresas começam super capitalizadas e fazem um super awareness logo de cara. A gente não tinha isso. Então, de fato, o nosso maior ativo são os nossos produtos, que a gente, desde o dia 1, sempre se preocupou muito em que eles entregassem, de fato, altíssima performance e tivessem um efeito muito surpreendente, né? O que a biocompatibilidade, que é o que a Beleza Limpa nos traz também, são esses ativos da natureza aliado à tecnologia, né, e à ciência. Existe uma biocompatibilidade onde a nossa pele ela reconhece muito mais fácil aqueles ativos, então a performance, ela de fato é muito mais perceptível, mas É isso que a existe um gente vê hoje, preconceito. inclusive nas mídias que vocês fazem, né? É engraçado que quando elas começam a mostrar os produtos, enfim, as influenciadoras, elas vão elogiando o produto, a pigmentação, olha como é que vai, olha como é que é o brilho, olha como e no final, que elas falam, e além de tudo, então Exato. assim, elas mostram de fato que é um produto bom, né, que elas estão É utilizando. isso, e eu acho que a nossa missão era muito essa, é assim, as pessoas não precisam comprar porque a gente tem uma preocupação com uma formulação limpa, com um processo produtivo ético e que não prejudica o meio ambiente, com embalagens que são sustentáveis. Ela vai comprar porque ela vai ter o desejo de usar aquele produto. Como um plus, ela vai, de fato, estar contribuindo para um projeto de uma mudança de forma de pensar o consumir beleza, né? Mistura um pouco até das ideias de vocês duas, né? É. Porque é exatamente essa mesma pegada. São desejos que vocês precisam gerar, né, para o cliente ter esse desejo de consumir de fato, tanto com artigos de luxo que ele vai ter uma oportunidade de comprar, mas sem estar saindo fora desse ciclo que você já tem dentro hoje da sua Sim. empresa e você com esse produto que, enfim, ela vai comprar primeiro com a qualidade. E aí eu queria trazer mais um ponto que eu acho que é super interessante. Posso só Pode, complementar esse lógico. seu? Porque isso é uma pauta bem interessante, né? Que a gente fala que a gente, de alguma forma, fomenta o consumo, mas é uma outra forma de consumir, né? Um consumo mais inteligente, é um consumo com mais responsabilidade, porque o propósito da Cansei e Vendi hoje é muito claro isso para mim. Como eu falei, no início não era claro. Há 11 anos atrás, quando eu comecei o negócio de uma forma bem despretensiosa, eu enxergava como, eu preciso monetizar esse item que está parado. Hoje é muito claro a importância da moda circular, né? Então, é o consumo que você
prolonga a vida útil dos itens e você não fomenta a produção, né? Porque a gente entende que já tem produzido tudo o que precisava no mundo. Uhum. Então, você prolongar a vida útil dos itens, e isso também é o porquê da Cansei Vendi trabalhar só no mercado de alto luxo. Então, a gente não quer fomentar o mercado de fast fashion, né? A gente quer, assim, esse blazer, por exemplo, que eu tô, é um Saint Laurent da década de 90 que eu comprei na Cansei Vendi. Ele está impecável e super atual. Então, assim, eu ter a possibilidade de comprar um item da década de 90, ou seja, tem a minha idade esse item quase, né? Quase 40 anos, tem 30 e poucos anos. E impecável, né? A linha de produção do mercado de luxo, ela é mais cuidadosa. Então, isso faz com que essa peça dure 50 anos, se ela for bem Verdade. cuidada. E é justamente por isso que nós atuamos no mercado de alto luxo e com aval de autenticidade, porque a gente também é super contra o mercado de falsificação, que agora, né, a gente vê vários vídeos que isso está na moda, e nós somos absolutamente contra. Então, a gente fornece o aval de autenticidade de todos os itens vendidos na plataforma, justamente porque a gente tem essa preocupação com a linha, com a cadeia produtiva do item, né? E Sim. isso está totalmente alinhado nos valores de É muito sobre, sustentabilidade. eu acho que é muito sobre uma educação de um consumo intencional, né? Eu costumo dizer que, na verdade, toda vez que a gente decide comprar algo, a gente está patrocinando algum projeto. Então, é muito importante a gente ter essa consciência do nosso poder de mudar de fato as coisas. Quando eu opto por comprar algo da do mercado brasileiro, né, empresas brasileiras, empreendedoras que estão investindo no nosso país, gerando emprego, fazendo a roda girar, eu estou patrocinando esse projeto também. Literalmente, se você Sim. está vestindo aquilo, né? É a sua Exato, imagem. exato. Então, eu acho que é muito isso, é sobre uma educação de a gente rever os conceitos do como consumir, de quem consumir, o porquê consumir, Um né. consumo inteligente com responsabilidade, né? Exato, E eu acho que isso a gente vê muito esse comportamento na nova geração também, que é exato. muito preocupada com o que tem por trás desse produto. Deixa de ser só comprar um produto. Você quer entender a história, você quer entender quem fez, por quê, que valores tem por trás dessa marca, É né? bem isso. Principalmente a geração Z. Bom, e aqui eu tenho 3 mulheres super executivas, né, que apostaram a vida delas, né, a carreira delas, que está dentro de uma empresa familiar, ou seja, você também poderia ter ido para o caminho e optou estar ali, que não é uma coisa fácil também, né, Uhum. você trabalhar dentro da empresa, familiar. E eu queria ouvir um pouco de vocês, como é que é esse posicionamento da mulher executiva hoje no mercado? O que vocês acham que tem de ponto positivo e ponto negativo? Se vocês acham que ainda tem alguns obstáculos que é legal, acho que tem muitas meninas que estão começando carreira agora. Eu participei em conjunto com o meu VP de uma palestra na USP, era de uma parte de tecnologia, e quando acabou vieram 5 meninas atrás de mim. Nossa, que máximo ver uma mulher de liderança na área de tecnologia, conta pra gente Sim. como é tão diferente, porque a gente não costuma ver. E realmente é muito difícil você ver uma mulher de cargo de liderança executiva sentado numa mesa, né? Como é que foi esse processo para vocês ao longo da construção da carreira de vocês? Você ainda mais dentro de uma empresa familiar, né, mostrando de fato o seu valor por estar ali. Então, assim, eu queria entender um pouquinho como é que foi esse momento de vocês. Eu para mim, assim, eu sempre tive sentada em mesa com muitos executivos homens, né, eu sempre comecei a trabalhar muito cedo, o mercado sempre foi, muito mais masculino, todos eles. O mercado de beleza, por incrível que pareça, a liderança ainda é extremamente masculina, são homens que O de pensam e moda fazem também. produtos para mulher, né. E um cuidado que eu tenho e que eu acho que é o nosso grande diferencial, eu acredito muito na liderança feminina, eu acho que a gente tem um diferencial de uma sutileza e e de um sexto sentido mesmo, sabe, e de uma captar nuances, e isso faz uma diferença no momento da negociação. Existe uma inteligência emocional que, enquanto os homens vão pela brutalidade, pela firmeza, a gente é assertiva sem Uhum. ser agressivo. Eu acho que esse é um grande desafio, porque as mulheres, quando elas pensam em sentar na mesa com homens, elas tentam se igualar a eles, se tornando masculinizadas, se tornando agressivas, se tornando para conseguir encarar isso. E eu acho que é um outro trabalho que a E gente acaba tem que sendo com uma fazer. postura de grossa, de Não, que não e era para assim, ser, né? é difícil para a gente sentar nesse lugar, porque não Sim. é a nossa natureza. Eu acho que se a gente fortalece o nosso feminino, que sim, nós sabemos ser assertivas sem ser grosseiras,
e saber pontuar e se colocar e se respaldar em dados e fatos, ninguém precisa de agressividade ou, né? E eu acho que o feminino traz para a mesa coisas muito ricas que os homens jamais terão. E isso a gente precisa resguardar, valorizar e perpetuar, né, para essas novas gerações. Eu cuido muito do meu feminino. Na nossa empresa, a gente valoriza demais a liderança Porque isso é feminina. uma coisa importante, né? Trabalhar isso dentro da empresa, porque não é trabalhar só as mulheres para estarem no cargo de liderança, mas trabalhar a Tudo. empresa a perceber o que é uma mulher na liderança e aceitar Exato. essa mulher na liderança, uma mãe na liderança. Eu acho que assim, e criar espaços onde as mulheres se sintam confortáveis sendo mulheres na liderança. Ninguém precisa se caracterizar de forma masculina para sentar nessa Uhum. cadeira, né? É porque são muitas. A gente tem uma ancestralidade gigante aí de que a mulher bonita não é inteligente, a mulher que se cuida ou que tem um feminino presente, ela não sabe negociar ou ela, enfim. Aí a gente pode ficar discorrendo muitas coisas. Muitas Então, horas aqui. horas. Então, o que eu acho que é um grande diferencial e que deveria ser muito cuidado e valorizado é Exato. exatamente isso. É saber se colocar com a doçura e a assertividade que só o feminino tem. Agora, vocês tiveram algum obstáculo por ser mulher em parte de negociação, de não serem levadas a sério? Isso em algum momento atrapalhou? Ou vocês conseguiram se equilibrar nesse ponto para ser uma boa negociadora, para ser uma boa executiva na liderança? Eu acho que isso é inegável, né? É só olhar os dados. Então, se você olha aí os investimentos vindos de venture capital para mulheres, eles não chegam em 3% no mundo. Então, isso não tem nem como falar, ah, não tive. Tive. Acho que todas nós já tivemos algum nível de dificuldade. Então, é isso. Assim como a indústria de beleza, a indústria da moda hoje, apesar de ser fundada majoritariamente por mulheres, quem está na liderança, os CEOs atualmente são homens também na indústria da moda. Então, assim, estar numa mesa rodeada de mulheres, para mim, é uma honra e é muito confortante, porque Sim. isso é raridade. Acho que todas as executivas aqui, elas sabem disso, né? Então, isso, na minha empresa hoje, o quadro de colaboradores é majoritariamente feminino e o C-level também é feminino. Então, não é só o quadro de colaboradores. Eu sou CEO, a CMO é mulher. Então, a gente, né, a gente foi conduzindo uma empresa e a gente conversa com o público feminino. Então, 90% do meu público hoje são mulheres também. Então, eu falo que é uma empresa de mulheres para mulheres. E isso me conforta demais, porque eu vim de um mercado absolutamente machista. Machista é a palavra, né? O Sim. mercado de trading é realmente machista. Então, o mercado financeiro, de uma forma geral, eu era, na época, a única trader mulher. Hoje já tem outras traders mulheres de energia no Brasil, mas na época era eu e mais uma, a Fabi, que acho que até hoje ainda é. Então, são vários desafios, porque enquanto a gente não tiver representatividade feminina de fato em posições de liderança, a gente não vai mudar o sistema, né? Sim. Então, a gente precisa ver a mulher lá, a gente precisa ver a mulher, a gente precisa ver a mulher preta, a gente precisa ver diversidade no C-level, porque senão a gente não vai mudar. A gente Exato. precisa de mulheres nos venture capitals para colocar dinheiro em mulher, senão não vai mudar, né? E serem uma Então, inspiração para essa nova geração que está vindo, que às exato. vezes acredita Abrir que nem vai portas. conseguir chegar num É. cargo de liderança. Conta um pouquinho. Tem você e sua mãe hoje lá, Exato. como é que é? Não, a Corella ela é uma empresa também que tem 90% composta do quadro de mulheres que e legal. 98% dos cargos de liderança ocupados por mulheres. Então, ela é uma empresa essencialmente feminina. Então, se eu disser que eu tive muita dificuldade de estar na posição que eu tô, ou que eu enfrentei algum obstáculo dentro do meu universo, não acredito que seja o caso. Mas acredito que o que a gente enfrenta é muito mais na sociedade em si. Então, quando você pergunta, você já teve alguma dificuldade em negociação, por exemplo? Eu acho que a mulher ela tem que se provar mais a todo tempo. Então, instantaneamente, quando você senta numa mesa para falar de um assunto, que é mais técnico, financeiro, operações, o primeiro olhar que eu sinto é tipo assim,
essa garota aqui vai falar desse Ela não assunto? sabe isso, né? Sabe? Aí, assim, a partir do momento que ele olha, de repente, um homem, ele já vai falar, não, já sei que ele é dessa área, ou você trabalha como? Você faz o quê, né? A pessoa fica naquela dúvida. E eu acho que isso me incomodava muito quando eu era mais nova, mas eu acho que hoje em dia eu aprendi a lidar com isso de uma maneira que você tem que contornar e você tem que, mas você não tem que, assim, exige de você que você se prove logo no início. Então você tem que já mostrar que você tem postura, que você sabe do que você está falando. E eu acho que é isso que muitos homens não encontram. Ele já vem com essa carga de ele sabe do que ele está falando. Eles têm uma autoconfiança que a mulher foi Gigante. tirada da mulher, né? Total. Historicamente. E eu concordo pra demais isso. com o que a Lu falou, assim, de que a mulher, ela tem essa parte do sexto sentido, da intuição. Eu fui uma palestra da Luísa Helena Trajano, e quando ela falou, assim, que o que mais foi o direcionamento da carreira dela, ela sentava numa mesa com 20 executivos homens e falava assim, eu tô intuindo. E que no início ninguém ouviu o que ela estava intuindo. E aí depois tudo que ela intuía acontecia. Aí depois disso, quando ela começou a acertar, ela falava, eu tô intuindo. E todo mundo, shh, shh, escuta aí o que ela tem pra falar, Ela que é, é inclusive, importante. uma grande referência para Pra mim todas nós também. mulheres, né? Exatamente. Eu sempre exatamente. leio bastante sobre ela, falo e vejo bastante sobre a Cris Junqueira também, que tem uma carreira assim incrível, tá indo para o quarto filho, que aí vem um pouco da pergunta que eu vou usar para encerrar, infelizmente, mas é como é que vocês, como mulheres, vocês duas como mães, né, conseguem equilibrar o tal dos pratinhos da vida, né? Se vocês hoje ainda sentem culpa, sentem mais culpa hoje, sentiam mais culpa no início, vai deixar de ir no médico com o filho para estar numa reunião importante ou não vai numa reunião importante para poder estar com o filho. Como é que é essa balança hoje de vocês? Não existe equilíbrio, né? Eu acho que é uma utopia e acho que é cansativo, inclusive, ficar falando ou dizer para as pessoas que elas precisam buscar esse equilíbrio. Na verdade, elas precisam buscar ficar em paz com o desequilíbrio. É saber conviver no caos. Essa é a verdade, porque Botar em ordem de vai estar sempre prioridades, né? faltando para alguém, né? Se você tá com a empresa, tá faltando para o filho, se tá com o filho, tá faltando para a empresa, tá faltando para o marido, para a vida social, para as amigas, para o pai, para a mãe. Não existe equilíbrio. O que eu acho que é necessário sempre é a gente estar muito bem forte no nosso propósito de vida, para que a gente saiba lidar com as consequências e esteja em paz com elas. Eu acho que esse é o maior trabalho. O Aquela equilíbrio não história vai do existir. a máscara tem que ser primeiro em você, né? É Então você tem que isso. estar bem para Então, conseguir fazer o resto, você né? tá feliz, você tá realizada, tá? E claro, não é o tempo inteiro feliz, não é o tempo inteiro realizada, mas existe um algo maior que é o que te guia. Se aquilo tá em alinhamento com a sua essência, paciência, você vai saber lidar, né? Eu acho que a culpa, você aprende a conviver com ela e lidar com ela e tá tudo bem. E um dia, com certeza, a Valentina vai crescer. Se Deus quiser, vai ter a carreira dela, vai ser uma mulher, né, Inspirar, né? independente. E aí ela Inspirar. vai lembrar, Exato. ela vai entender muita coisa daí. Não, Porque tem uma pegada Né? que é super importante, eu acho que você deve viver isso muito forte, né? São as crianças hoje entenderem que a mãe não está saindo de casa para ganhar dinheiro. A mãe está Exato. saindo de casa porque Pra me ela é realizar, feliz, porque eu porque ela gosto. gosta de trabalhar, porque ela gosta de estar ali. Ó, a mamãe está saindo para se divertir, que nem você se diverte na escola. Então, assim, a gente até incentivar os nossos filhos, principalmente as mulheres, a buscarem É isso. fazer o que elas têm vontade, de Entender, porque eu acho fato, que a né? culpa leva muitas mães a falarem: a mamãe tem que trabalhar com com pesar. pena, né? Com dor. Gente, de Desculpa, né? forma Não. alguma. Eu falo, eu amo trabalhar. Porque eu quero que ela tenha uma relação saudável com o trabalho. Sim. Se realizar profissionalmente é muito gostoso E também. esse é um papel muito forte nosso, das Total. mulheres que estão hoje na frente dessa liderança, né? Que eu acho que quem vai conversar e mostrar que sim, a gente tá lá porque a gente quer, porque a gente gosta, né? E porque é importante também, né? Ainda nesse assunto, eu tenho uma filha, Kiara, de 3 anos, e é isso, acho que a primeira coisa é tirar essa culpa, né? E esse peso que a sociedade coloca de que a mulher tem que ser perfeita em todas as caixinhas, assim, em algum momento vai faltar alguma coisa e tá tudo bem, e faz parte do dia a dia da vida. E assim, hoje, para mim, a Kiara, desde que eu engravidei, desde que eu tive a Kiara, foi um incentivo maior
para que, de fato, todos os meus objetivos profissionais fossem atingidos, porque eu tenho aqui a área. Então, assim, eu quero ser essa representatividade para minha própria filha, eu quero que ela tenha orgulho disso. E eu fui educada pela minha mãe para ser independente financeiramente. E isso foi muito importante para mim enquanto mulher. A liberdade financeira da mulher, ela é uma liberdade feminista, inclusive. Ela é algo que traz para a mulher autonomia, é algo que faz a mulher conseguir ser dona e trilhar seus próprios caminhos. Então, assim, eu tive um divórcio, por exemplo, super litigioso e super pesado. Se eu não tivesse minha estabilidade, minha liberdade financeira, eu estaria, assim, em uma Talvez até situação casada. de vulnerabilidade, talvez até casada, em uma situação de vulnerabilidade muito grave. Então, é isso que eu quero passar para minha filha, né? Eu tenho uma filha mulher e eu quero que ela entenda o poder que dá para ela a liberdade financeira. Então, na verdade, ser mãe e ter que gerenciar essas várias caixinhas me deu mais força para que eu conseguisse atingir todos os meus objetivos profissionais isso. também, por mim e por ela. E eu não tenho a chance de dar errado, assim, eu não tenho outra opção. É o plano A e o plano B dá certo. Então, assim, com todos os percalços e desafios que é a jornada empreendedora, que ela é bem não linear, eu tenho que fazer dar certo, por mim e É pela isso, minha gente. filha. Mulheres trabalhem, incentivem as suas filhas a trabalhar, ter autonomia financeira, porque é assim que a gente vai ter o controle da nossa vida. E agora, prometendo, para encerrar, eu quero, bem rápido de vocês, aquela pergunta, mas eu quero aquela resposta A e B, tá? O que vocês aconselhariam, o que vocês falariam para quem está pensando em começar a empreender agora no Brasil, tirando aquela versão lúdica de que deu tudo certo e trazendo um pouco o pé no chão, para quem está naquela dúvida, está estudando, como é que seriam os steps, o que vocês aconselhariam? Eu acho que, primeiramente, você tem que entender o seu espaço no mercado, analisar. A gente está num mercado que é muito competitivo, que várias vagas já estão tomadas, mas se você achar o seu espaço e definir bem o seu público, e com quem você quer se comunicar, você consegue ser mais assertivo. Então, aonde você quer chegar, se você não sabe, qualquer caminho serve. Então, saber isso e, a partir disso, saber que muitas vezes não é todo o caminho que vai dar certo de primeira, mas isso não significa necessariamente que aonde você quer chegar não é atingível, né? Então, reformula, tenta outra estratégia, mas a palavra-chave eu acho que é realmente... É clichê, mas é resiliência. Você vai ter que tentar quantas vezes for necessário e se reconstruir, mudar a estratégia, mudar o rumo. Não foi A e B, mas foi rápida. Rápido. Vocês querem complementar? Não, eu acho que é ter muito claro o seu porquê, né? Porque são muitos desafios empreender. Não é fácil, tem que ter Ninguém vai entrar achando que eu vou ser chefe, vai ser maravilhoso, não vou ter horário, não vai ter ninguém me cobrando, é totalmente o Na verdade, oposto, quem né? empreende para ter tempo livre, não empreenda, porque não é sobre isso. Talvez seja sobre ter um pouquinho mais de flexibilidade de horários, mas não é sobre ter tempo livre, muito Não pelo vai contrário, é ter. um estilo de vida. Então, eu acho que se você tiver muito claro o seu porquê, tem uma frase que eu adoro muito, que é assim, se você sabe o seu porquê, você aguenta qualquer como. Porque na hora do desafio, na hora da frustração, se você lembra do seu porquê, isso tem que te encher de, sabe, de coragem, de força, e você levanta e vai lá e segue o jogo. Insista, persista e nunca desista, que um dia você conquista. É isso. Bom, gente, é uma pena encerrar nosso bate-papo. Queria ficar aqui mais um bom tempo falando com vocês. Para vocês que estão nos assistindo, vocês podem se conectar com a gente no link que está aparecendo aqui na tela. Até já, pessoal. Tchau, tchau.